Aleluia, glória a Deus, Ele te ama, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos colocar de pé nesta noite. Ele te ama de uma maneira incondicional. Quero agradecer o Douglas, o evangelista Douglas, o Isaac, que Deus abençoe. Nosso irmão Haroldo, que Deus abençoe. A todos que nesta noite tiveram a disponibilidade de estar aqui, nos honrando desses 11 anos da Igreja Apostólica Verde Vida. Amém? E nesse momento é um momento importante, porque é onde você vai ouvir Deus falar com você. Aonde você vai ouvir algo que Deus, Ele preparou para você. Que antes mesmo aquilo que chegar no teu coração, antes mesmo que os seus olhos viu alguma coisa, ou seus ouvidos ouviram alguma coisa, é aquilo que Deus já preparou para você. Talvez aquilo que você já até esqueceu, mas Deus nesta noite Ele vai fazer lembrar a teu favor, porque existe uma promessa sobre a tua vida. Olha o teu irmão está do teu lado e diz assim: existe uma promessa sobre a tua vida. Amém? Vamos receber o nosso apóstolo Sandro Ferreira. Aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Obrigado, apóstolo. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Amém. Paz do Senhor. Amém. Graça e paz. Amém. É muito bom estar com vocês. Podeis assentar. Eu fico contente cada vez que Deus me dá a oportunidade de poder falar das suas maravilhas, ministrar sua palavra. E mesmo ficando contente, fico temeroso. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião de líderes, foi um momento muito forte. Realmente foi um tempo de um impacto, né, apóstolo? Um impacto realmente de destravamentos. Podemos falar de algumas coisas de maturidade cristã e falar um pouquinho sobre o reino sobrenatural de Deus. E apesar da gente ministrar cada dia, cada noite, às vezes ministramos de manhã, tarde e noite, mas cada vez que a gente vai ministrar, né, presbítero, a gente sente como um leão na cova dos Daniéis. E eu me sinto muito temeroso por estar no altar da sua igreja nesta noite, apóstolo. Para mim é um prazer prestigiar esse momento da vida de vocês, meus filhos amados. Vocês, o Senhor, a sua família, tanto pessoal como ministerial, é um presente de Deus para nós. Amém? Estou acompanhado com a minha esposa, a mais linda nesta noite aqui. Não se preocupa não, você é linda também, eu falei a mais, né? Também pastora Sirlene, que está ali olhando para a cara dela, seu esposo, o pastor Raimundo, a sua nora Vanessa e cadê ele? Sai não, foi arrebatado. Como é que ele chama? Pedro Henrique, não é o Pedro ali, que andou sobre as águas. Amém. Aleluia. Fala comigo assim. Precisamos discernir as portas de oportunidade. Deus sempre vai abrir uma porta de oportunidade. Deus sempre tem uma porta. É por isso que na Bíblia o Senhor sempre tem um mais. Sempre que você lê o texto bíblico, o Senhor sempre fala mas, vírgula. Fala para o teu irmão aí, esta noite, Deus tem um mais para você. Senhor, nós te glorificamos pela graça que o Senhor nos dá nessa noite como presente de estarmos juntos, congregados nesta casa apostólica, para juntos comemorarmos 11 anos de aniversário desta casa, Senhor. Obrigado por o Senhor nos dar irmãos preciosos, como os pais ministeriais desta casa. Obrigado por nos permitir fazer parte do processo que o Senhor tem levado a eles a cumprir esse destino profético. Mas queremos glorificar o teu santo nome, porque tu és o soberano, o altíssimo, aquele que vive, Senhor, que está acima de todos,
que vive na eternidade, porque tu és a eternidade. Tu és soberano, porque tu és único e és incomparável, nenhum outro, Senhor, se iguala a ti. Tu és o meu Deus, porque tu me escolheste antes da fundação do mundo e me fizeste a tua imagem e semelhança. Tu és o meu Senhor, porque me resgatou ainda quando eu estava, Senhor, no lamaçal. Tu és, Senhor, o meu Senhor, porque tu pagaste com sangue naquela cruz, quando derramou aquele sangue ali por mim. Tu és o meu Senhor, porque pela tua chaga tu tens me livrado, tens nos dado a libertação e nos feito uma nova pessoa, nos dado uma nova identidade, nos dado uma nova nacionalidade. Por isso glorificamos o teu nome e declaramos: tu és Senhor, tu és Senhor, tu és o Yeshua Ramachia, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o cavaleiro do cavalo branco que cavalga sobre as nações e tem o cetro de autoridade nas mãos para poder, Senhor, julgar todas as nações, aonde todos os reinos, Senhor, seja do reino natural ou espiritual, se dobra a tua vontade, porque está escrito, Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Senhor, assim como os teus anjos te adoram, assim como os serafins te glorificam, nós como tua igreja na terra te adoramos, porque tu és Senhor, e rendemos nosso coração em amor a ti. Declaramos, Senhor, que tu és a razão da nossa vida e vivemos para glorificar e exaltar a ti. Jesus, tu és o Salvador. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos aqui nesta noite. Demarcamos o território, repreendemos toda e qualquer ação contrária à tua palavra, Senhor, que seja quebrantado todos os paradigmas, todo espírito de religiosidade, sujeitamos ao teu governo, ao teu domínio, à tua majestade, e declaramos que venha a tua glória, a tua glória, porque tu és o Senhor da glória. Aleluia, aleluia. Quantos podem aplaudir o Cristo reto? Aleluia. Quando eu me coloquei diante do Senhor para buscar uma palavra para esta noite, eu não sou um pregador, eu não sou conferencista, apenas permito que o Senhor me use pela graça dEle. Então, sempre que eu vou ministrar, eu busco de Deus algo de propósito para aquela noite, para que seja uma palavra de propósito e que venha tocar a necessidade daquele povo. E o Senhor me deu uma palavra específica para ministrar nesta noite, com relação a esse tempo que a Igreja Apostólica Verde Vida está vivendo. Amém? Então o que eu vou falar esta noite aqui é especificamente para vocês, povo Verde Vida, para que entendam o tempo de Deus, né? Entenda que sempre há um antes e um depois. Amém? Em Atos capítulo 3, Atos 3, fala comigo assim: o Senhor é bom, e ponto final. Ah, você não me entendeu. O Senhor é bom, e ponto final. Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 21, diz assim: o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Fala comigo: o tempo da restauração de tudo. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Aleluia. Existe um mover de restauração em que a igreja do Senhor está passando. E esta restauração, ela tem um propósito para acontecer, e ela vai continuar acontecendo até que se culmine o seu ponto máximo, para que o Senhor seja liberado. Segundo a palavra do apóstolo Pedro, ele diz que é necessário que os céus o retenha quem? Retenha o Cristo, o Senhor, até que seja
que se complete a restauração de todas as coisas. Fala comigo, a restauração de todas as coisas. Então Deus, Ele está restaurando todas as coisas. E entre todas as coisas que Deus está restaurando, e entre todas as coisas, também está a restauração do governo de Deus, aqui na terra. Porque você sabe que o homem perdeu o governo. Deus faz o homem para governar, subjugar e dominar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Dominai, governai, subjugai sobre a face da terra. O homem perde o domínio, o homem perde o governo. E quando o homem ele perde esse governo, esse domínio, ele deixa um espaço vazio. E esse espaço vazio, vem um poceiro, vem um grilheiro para tomar lugar, para tomar posse da terra. Quem é esse grilheiro? Satanás. Então, Deus traz um plano de restauração, para que ele possa restituir o governo ao homem aqui na terra. Fala comigo, restituição de governo. Então, um governo aonde Deus é o único soberano Senhor sobre todos. Um governo em que as leis governantes sejam unicamente a justiça de Deus. Como pessoas nascidas de novo, nós nascemos dentro de um espaço espiritual, um território. Somos parte de uma nação. Êxodo 19, o Senhor nos chama de propriedade peculiar, nação santa e um sacerdócio real. Pedro escreve em suas cartas, fazendo a menção desta palavra, declarando que nós somos uma nação santa. Como que se chama a nação de Deus? Como que se chama a nação de Deus? Uma nação santa. Toda nação é regida por uma lei. E quando nós abolimos essas leis, não cumprimos as leis, nós somos sujeitos às leis desta nação. No reino de Deus não é o contrário. O Senhor tem a sua justiça. E a justiça do Senhor é para o nosso bem. Olha para a pessoa do teu lado e fala, a justiça do Senhor, é para o teu bem. O povo, ele perde esse governo. O povo perde a teocracia de Deus quando eles pedem ao profeta Samuel para que lhes desse um rei. O povo era governado por Deus. Deus era o governante soberano sobre o povo. Mas o povo olhava para os outros e desejava o que o outro tinha. O que você tem desejado? Cuidado com o que você deseja. Porém, Deus, ele se levanta e ele conforta o profeta Samuel, dizendo, Samuel, esse povo não rejeitou a você, eles têm rejeitado a mim, porque sou eu que governo esse povo. Sou eu o seu Senhor. É a partir deste momento que entra o governo humano no meio do povo de Deus. E todas as tentativas que o homem pode dar, a sua metodologia de governo, seja ela democracia, socialismo, não importa. Tudo isso são tentativas humanas. Fala comigo, tentativas do homem. Desde então, o processo da restauração do governo de Deus no meio do seu povo tem sido um fato. Tudo que você está vivendo, que você está passando, tem um único propósito: restaurar-te a sua verdadeira imagem. A imagem ao qual o Senhor fez, ao qual o Senhor olhou para você na eternidade e te fez. O Senhor fez o homem perfeito. O Senhor fez o homem lindo. O Senhor fez o homem bonito, maravilhoso. Por quê? Porque Ele fez o homem à sua imagem. Isaías capítulo 9 diz assim, eu quero ler com você o versículo 6, porque todo calçado que levava o guerreiro
no túmulo da batalha, e todo um manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Fala comigo, principado. Sobre os ombros. E se você puder grifar esta parte na sua Bíblia, principados e ombros, você grife. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. E sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e para o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías traz uma profecia messiânica 700 anos antes de Jesus se manifestar como homem na terra. E a profecia vinha falando de um principado. O que é um principado? Um principado é um trono aonde se assenta um príncipe. Todo príncipe tem um principado. O principado tem a ver com a autoridade que um príncipe carrega. Um principado fala da esfera de autoridade em que um príncipe carrega. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Então observe que o governo está sobre os seus ombros. E esse governo tem a ver com 5 ministérios representados por apóstolos. Fala comigo, apóstolos. Fala comigo, profetas. Fala comigo, evangelistas. Fala comigo, pastores e mestres. Me põe atenção, por favor, que eu quero te levar numa caminhada. Vamos caminhar comigo? Então logo nós temos no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos falando, nos ensinando, em alguns textos ele nos apresenta Jesus como a cabeça de um corpo. Entendemos que a cabeça é que controla todo o corpo. Se corta a cabeça, o corpo morre. Existe algum corpo que se move sem cabeça? Existe algum corpo que vive sem uma cabeça? Corta-se a cabeça, morre-se o corpo. Então, quando a Bíblia fala de cabeça, ela está falando de governo, está falando de controle. E quando a Bíblia está falando de corpo, o corpo representa um sistema que é governado. Então, todos os sistemas de governos existentes são administrados por uma equipe. Porque nenhum rei, ele governa, administra o seu reino sozinho. Todos os reinos, eles necessitam de seus ministros, como foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e você pode ver outros na Bíblia. Jesus também, da mesma forma, ele não governa sozinho. Exatamente que por essa perspectiva, que o cabeça, que é Cristo, que governa o corpo. Então, o governo Cristo, que é a cabeça, governa, controla todo um corpo. Então, qual é o governo que Cristo governa? Olha aqui uma pergunta redundante. Qual é o governo que Cristo governa? Repetem comigo, ombros. Fala comigo, ombros. Por favor, apóstolo, ajuda-me aqui. Deixa eu te explicar algo. O senhor pode virar as costinhas para o teu povo? Obrigado. Veja, cabeça controla todo o corpo. Porque aqui está todo o sistema pensante. Aqui está todas as ideias. Quando se perde toda a funcionalidade aqui, perde-se o sentido de viver. Torna-se um vegetante. Amém ou não amém? Amém. Agora o ombro é que tem o controle de um governo. Eu vou mudar isso. A cabeça tem o controle do governo. E o governo é um sistema. O ombro é um sistema que governa. Então, sobre os ombros, o governo está sobre os seus ombros. 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Mexe a cabeça, apóstolo. Para lá. Mexe para cá.
Mexe agora só o ombro. Vira para lá o ombro. Vira o ombro para a direita. Vira o ombro para a esquerda. Existe alguma forma dele movimentar o ombro sem movimentar o corpo? Existe alguma forma de você gesticular o teu ombro sem que todo o corpo se submeta ao governo do ombro? Alô? Obrigado, apóstolo. Estão entendendo o que eu estou te falando? Estão começando a entender? Então, isso é uma ordem divina. Fala comigo, existe uma ordem divina. Fala comigo, existe uma ordem divina. Então entenda que o ombro, eles são 5 ministérios. E junto com a cabeça que é Cristo, eles governam todo um sistema. O corpo é um sistema que é governado pelo governo estabelecido pela cabeça. A cabeça pensa, a cabeça decide e o corpo se sujeita. Não há outra forma. Então, se o Cristo é a cabeça, nós precisamos nos sujeitar aos pensamentos, às ideias desta cabeça que controla este corpo. Quantos estão me acompanhando? E aí você vai entender porque que Paulo nos leva na oração para que tenhamos a mente de Cristo. Para que tenhamos a mente de Cristo, os pensamentos, as ideias, as ideologias de Cristo. Quantos me entendem? Então, esses ofícios ministeriais, eles são alinhados com uma ordem divina, para poder estabelecer a autoridade e o governo de Deus na terra. Não existe um governo de Deus operante na terra que não estejam alinhados, em sincronia com esses 5 ministérios e a cabeça. Tem que ter o controle e o governo. Não existe. Quantos me acompanham? É por isso, amados, que muitas pessoas, eles reconhecem o ministério de apóstolos, apostólico de Jesus e seus discípulos. As pessoas não têm nenhuma dificuldade para reconhecer o ministério apostólico daqueles que andaram com Jesus. Porém, as pessoas têm muitas dificuldades para reconhecer os apóstolos da atualidade. Há muitos questionamentos. Existem apóstolos hoje? Para que são apóstolos hoje? Os apóstolos foram para o tempo de Cristo. Alguns até dizem que apóstolos foram só aqueles que andaram com Jesus, que comeram, que viveram com Jesus. Agora, para que possamos entender isso, é necessário que nós também possamos entender a ordem sacerdotal. Fala comigo, ordem sacerdotal. Então, eu quero que você se lembre que quando muda-se o sacerdote, também mudava a ordem sacerdotal. Mudava o sacerdote, mudava toda a ordem sacerdotal. Em Hebreus capítulo 3, no versículo 1, o escritor nos apresenta Jesus como o apóstolo. E todos nós estamos apóstolos, mas Cristo, ele é o apóstolo. E isso faz toda uma diferença, amados. Faz toda uma diferença. Porque ele está no artigo definido, ele é o e ponto final. Fala comigo, ele é o e ponto final. Então entenda isso, nenhum de nós vamos entrar no céu como apóstolo. Porque lá na casa do Pai, todos somos filhos. Lá não tem ofícios ministeriais. Lá não vai ter apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Mas a única identidade que vai transcender do ambiente natural para o espiritual, que vai poder penetrar na dimensão da glória, é a identidade de filhos. Aleluia. Agora, para que o seu governo opere na terra em sincronia, segundo aquilo que ele idealizou para a igreja, um desses seus filhos, alguns desses seus filhos, ele escolheu como apóstolos. Assim como alguns dos filhos ele escolheu como profeta. A outros dos filhos ele escolheu para serem evangelistas. E a outros ele escolheu como pastores, e a outros ele escolheu como mestres. E todos juntos devem cooperar. Fala comigo, cooperar. Fala comigo, cooperar. Não é uma competição.
Sabe, nós temos, não é uma competição entre apóstolo, profeta e evangelista, é uma cooperação para que o funcionamento do corpo, que Cristo é a cabeça, funcione adequadamente. Tenha um bom funcionamento. Agora, Cristo, ele é o apóstolo porque ele é o representante perfeito de Deus aos homens. E ele também é o sumo sacerdote, porque ele é o nosso representante perfeito diante de Deus. Qual era a funcionalidade de um sumo sacerdote? Entrar no santo lugar, no santíssimo lugar. Para poder ali fazer penitência, petição ao povo. Apresentava o pecado do povo a Deus. Então, como sumo sacerdote, ele é o nosso representante direto a Deus. Mas como apóstolo, ele revela a Deus aos homens. Quantos me entendem? Aleluia. Jesus, como sacerdote, ele estabelece uma ordem sacerdotal. E ele então escolhe 12 como seus discípulos. E a esses 12 que ele escolheu, ele os chamou de apóstolos. Agora, apesar de muitos não entenderem e não reconhecerem o ministério apostólico hoje, existe uma verdade presente. E essa verdade está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Eu quero ler com você o 19 e 20, que diz assim: fala comigo, tempo de mudanças. Fala comigo, tempo de mudança. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, fala comigo, edificados. Fala comigo, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Fala comigo, existe uma verdade presente. Então, toda a estrutura de edificação, ela depende de Jesus Cristo. Porque Ele é a pedra angular, é a pedra fundamental. Porém, o fundamento é os apóstolos e os profetas que caminharam com Jesus. Esses homens marcaram e escreveram o seu nome na história. E isso é muito mais profético e profundo, porque tem a ver com as 12 portas dos tabernáculos. Isso tem a ver também com o relógio de Deus. Quando você estuda o tabernáculo, você vai encontrar ali 24 portas, que tem a ver com os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. O relógio de Deus marca 24 horas, que tem a ver com os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Tudo é uma questão profética. Quantos me entendem? Agora, entenda o que eu vou te falar. Nenhum apóstolo da atualidade vai lançar fundamento, amado. Nenhum apóstolo de hoje vai lançar fundamento. Paulo diz, não ponha outro fundamento sobre o fundamento de outro. O fundamento da igreja, ele tem uma história de quase 2.000 anos. 12.000 anos que a igreja está construída e edificada sobre um fundamento de homens que morreram, homens que deram as suas vidas, alguns foram cremados, crucificados, decapitados, para que a igreja pudesse subsistir, ultrapassar o tempo das trevas. Vocês estão me entendendo? Esses homens foram presos, açoitados. Pedro, ele achou maravilhoso, o apóstolo Luiz, apanhar na cara por causa do evangelho de Cristo. Qual é o apóstolo de hoje que ele vai dar glorificar porque está apanhando na cara? Então, amados, fundamentar e ser fundamento é uma outra história. Fala comigo. Fala comigo, fundamentar e ser fundamento é uma outra história. O que os apóstolos da atualidade fazem é fundamentar a igreja. E fundamentar não é ser fundamento. Os apóstolos de Jesus são fundamento porque eles foram mártir com Cristo. Cristo torna a pedra fundamental, mas eles tornam a estrutura de fundamento para sobre este fundamento edificar. E por isso que Pedro diz que nós somos as pedras, somos construídas como pedras, uma sobre a outra, estamos sendo edificados como pedras, uma sobre a outra. Cada um de nós aqui
Somos uma pedrinha de Deus. Que Ele está construindo o seu templo para fazer morada. Quantos me entendem? O que nós, apóstolos da autoridade, os apóstolos do século 21 fazemos é cumprir Efésios 4:12. E o que tem lá em Efésios 4:12? O que diz lá? Fala comigo, edificar os santos para a obra do ministério. É isso que nós fazemos. Edificar tem a ver com fundamentar, equipar, treinar. A palavra no grego é katatismos. Katatismos é uma palavra que tem a ver com a palavra coaching. O coach tem a ver com uma pessoa que ele é especialista em desenvolvimento humano. É um treinador de alto impacto para levar as pessoas a cumprirem metas que até então elas achavam impossível. Um coach trabalha o máximo potencial de cada um para levar você a alcançar o teu sucesso. Eu cheguei ali e eu vi você uma pessoa de sucesso. Aleluia. Então os apóstolos que andaram com Jesus, eles são chamados de apóstolos do Cordeiro. Me põe atenção, porque eu estou te levando numa caminhada. Eram chamados de apóstolos do Cordeiro, porque Jesus veio como Cordeiro de Deus. E como Cordeiro, Jesus tinha um propósito específico. E o propósito específico do Cordeiro é ser o sacrifício perfeito. Todo Cordeiro sabe o seu destino. E ele veio como um Cordeiro. Cordeiro fala de mansidão e sacrifício. Ou seja, o Cordeiro nasceu para um sacrifício. Não tem outra coisa. Por isso que os apóstolos dessa ordem sacerdotal morreram como mártires. Porque eles andavam sobre uma unção de Cordeiro. Quando foram prender Jesus, Pedro disse, Senhor, quer que nós oramos que caia fogo do céu? Não, Pedro, tenha calma, seja manso. Pedro já tinha cortado a orelha de um. Sabe o que Jesus faz? O que o cordeirinho faz? Pega a orelha e põe no lugar. Não estraga o que o pai fez. Cuidado para você não estragar o que o pai está fazendo, principalmente contigo. Principalmente contigo. Não reclame dos teus processos. Cada luta, cada batalha é um processo de Deus. Talvez se o cabo não tivesse acompanhado o seu pai, catando reciclagem, vendo o pai falar em línguas, ele não tinha vivido a promessa. Talvez se ele não tivesse tido seu pai como um modelo de um homem de Deus, hoje ele não glorificava a Deus com tanta, veemência, vontade, e tivesse os seus filhos, sua esposa ali, sujeitos a uma graça, porque eu senti a graça de Deus. Não é um CD feito apenas para vender, para se apresentar como cantor, é um CD feito para glorificar a Deus, e isso faz toda a diferença. É diferente, amor, é diferente. Quantos me entendem? Quantos me acompanham? Por isso, então eles tornaram sacrifício para que a igreja pudesse resistir o tempo das trevas. Eles eram apóstolos do Cordeiro, tinham espírito de Cordeiro, estavam prontos a morrer pela a causa de Jesus. Hoje, na Síria, tem alguns irmãos que estavam preparados para ser mortos na Síria. Eu creio que você que acompanha as mídias sabe disso, por causa da fé. Porque eles não abriram mão da sua cristandade. Quantos de nós aqui hoje morreríamos pelo nosso apostolado por causa da ideologia de Cristo? Esses homens estavam prontos a morrer. Agora eu quero te levar num mais profundo de uma revelação. Efésios capítulo 4, versículo 8. E o versículo 10, você vai ver ali que aonde Jesus, ele ascende e penetra os céus. Alguns chamam de dons da ascensão. Quando ele ressuscita e quando ele vai subir para o céu. Chama dos dons da ascensão, porque é nesse exato momento que ele concede os dons. Quando ele está subindo. E a Bíblia diz que ele penetra os céus. Agora, Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz que
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, fala comigo, penetrou os céus. Retenhamos a nossa confissão. Amados, Efésios diz que ele descendeu às partes mais baixas, levou cativo o cativeiro, e ele subiu, e quando subiu, ele então concede dons. Essa subida tem a ver com o dom da ascensão. É quando Deus, é quando Cristo, ele ultrapassa a estratosferas dimensionais, da dimensão natural para a dimensão do sobrenatural. É quando ele rasga essa estrutura dimensional, sai do natural e penetra o reino sobrenatural. É nesse exato momento que ele imparte os dons. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então, é nesse tempo oportuno que Jesus concede esses dons, no exato momento que ele rompe a barreira do tempo, a barreira do espaço e a matéria. E é exatamente neste momento que acontece a transição de uma ordem apostólica. Entenda que nós estamos falando de ordens sacerdotais. Estamos falando de uma transição de ordem. Quantos estão me entendendo? Então, o que acontece aqui nesse exato momento é a transição para uma nova ordem apostólica. O apóstolo João, ele diz na visão apocalíptica que ele viu o cordeiro imolado, sendo como morto, mas quando ele ascende aos céus, João diz que ele ouviu como leão. Quando ele está na terra, entenda isso, igreja, quando Jesus está na barreira, na dimensão do natural, ele é um cordeiro, mas quando ele ultrapassa essa barreira dimensional, ele não é mais um cordeiro, ele agora é o leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele morre como um cordeiro, mas ele sobe aos céus como um cordeiro imolado, porém ele penetra na casa do Pai, no teu lugar, no teu habitat natural, como um leão. Então os apóstolos de hoje, eles não são apóstolos do cordeiro. Nós não vamos ser esbofeteados e nem morrer pela igreja. Nós não estamos aqui para ser idolatrados, como se o apóstolo fosse a última Coca-Cola do deserto, porque é apóstolo, e todo mundo querem ser apóstolo em vez de ser filho de Deus. É muito melhor ser filho. Os apóstolos de hoje não serão sacrificados e não morrerão pela igreja, porque a igreja não precisa que ninguém morre com ela mais, porque a cabeça, o Senhor da igreja já morreu, ressuscitou e vive. Os apóstolos de hoje são os apóstolos do leão da tribo de Judá. Cordeiro fala de Jesus como um homem na terra, mas o leão fala do seu senhorio e da sua majestade. Se você estudar como que um leão vive, ele marca território. Ele orina no território e nenhum outro animal, nenhum outro leão macho penetra no território do outro leão. Aleluia. Os apóstolos do Cordeiro, eles foram nomeados. Escute isso, amados. Os apóstolos do Cordeiro, eles foram nomeados por Jesus aqui na terra. Porém, nós somos apóstolos do leão, porque nós fomos estabelecidos na sua ascensão para governar e dominar, na mesma forma que o leão domina e governa o seu território. Por isso que você nunca viu tantas mensagens sobre governo, sobre domínio e sobre reino, porque está havendo uma restauração apostólica e os apóstolos têm que trazer este governo, mas não só trazer o governo, trazer o domínio do governo. Vocês me entendem? Tem hora que eu tenho a impressão que não estão me entendendo. Aleluia. Os apóstolos do Cordeiro, eles se reuniram para eleger um outro como apóstolo, para poder ocupar o lugar de Judas. E eles elegeram quem? A Matias.
E no momento da eleição eles eram apenas 11. Quantos que Jesus escolheu? 12. Quando Jesus morre e eles vão eleger Matias, quantos eles eram? Quantos anos vocês estão cumprindo? Quantos anos estão cumprindo hoje? Toda criança, quando chega nesta fase, ele entra na fase do quê? Puberdade, pré-adolescência. Começa uma transição, uma transformação. Os meninos começam a estar... Ô pai. O que é esse menino? Está passando com você? Você está rouco? Não, pai, estou não. Mudança de voz. Uma transição. Fala comigo, tempos de mudanças. Fala comigo, 11. Fala, é um tempo de mudanças. O 11 é um número aberto. Por isso que dizer que é um número de oportunidades. Eu vou repetir isso, que eu acho que só a bispa escutou. O 11 ele é um número aberto. Por isso nós falamos que ele é um número de oportunidades. Então, quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, com a eleição de Matias, e o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, e com a separação de Paulo e Barnabé no capítulo 13, estão me acompanhando ou estou falando muito rápido? Amém? Posso continuar assim? Então, quando eles elegem Matias, no livro de Atos, e no capítulo 13, quando há a separação de Paulo e Barnabé, acontece aí uma junção entre duas ordens apostólicas, entre uma ordem apostólica e a outra ordem apostólica. Há uma junção da ordem apostólica dos 12 apóstolos do Cordeiro e os apóstolos do leão. Uau! Como é que um leão faz, apóstolo? Ruge aí como um leão. Hã? Atitudes proféticas. Glória a Deus. Hã? Atitudes proféticas. No momento das suas batalhas, das suas guerras, ruge como uma leoa. Não, não é brincadeira não, é atitude profética. Eu estou falando para ela debaixo de revelação, amado. Também esses 12 do leão, também são chamados de apóstolos do Espírito. Então, por causa do número 11, que é um número aberto, o 11 que é um número de oportunidades e novos começos, houve uma oportunidade para Matias. Também houve oportunidade para Paulo e Barnabé. E se você for olhar na Bíblia, houve oportunidade para tantos outros. E há oportunidade para você e para mim também. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque nós somos apóstolos da ordem do leão. Apóstolos do Espírito Santo. Nós somos apóstolos da geração do avivamento. E é por isso que nunca houve antes um avivamento predeterminado para o tempo do agora, como está para acontecer, para alcançar e para chegar. 11, novos começos, oportunidades. O irmão contava o testemunho dele, ele falava de oportunidades. Eu estava ali, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não vou nem pregar. Primeiro que a pastora Silene pega o microfone aqui e já não para. Quase que eu falo, dá o microfone, senão eu vou falar o quê? Fala para o teu irmão, nós entramos numa estação de oportunidades. Eu quero parar por aqui, por causa do horário. Coloca de pé. Meu Deus! Aleluia! Eu acredito, Pai. Esta é uma palavra de fundamento para você ver de vida. E você que não é desse ministério, mas veio prestigiar o teu amigo nesta noite, Deus tem algo contigo também nessa questão. Porque você não está aqui por uma coincidência, mas por Jesuscidência. Fala comigo, tempos de oportunidades. Fala comigo, tempo de oportunidades. Tenta entender as estações. Cada estação do ano é um simbolismo profético. Vocês estão entrando no tempo de oportunidades em qual estação?
O que o verão representa? Calor, fogo, avivamento, fogo de Deus, glória de Deus. Fala, é o tempo oportuno. Fala comigo, é o tempo oportuno. Na estação certa. Tempo perfeito. O Kairos de Deus chegou para você, verde vida. Levante as tuas mãos, começa a glorificar. Oh, eu quero liberar esta palavra sobre tua vida. Declarar que não importa o que você passou, não importa a sua história passada, importa o hoje, o agora. Não importa qual a cova que te lançaram. Não importa com quais leões você teve que ficar face a face. O que importa para Deus, que nenhum leão pôde te tragar. Porque você pertence à ordem dos leões. E um leão conhece o cheiro do outro. É tempo de novos começos. Tempo de... Levanta a sua mão. Começa a glorificar. Começa a render a Ele a glória. Há oportunidades. Há uma porta de oportunidades. Há uma porta de oportunidades. E aqueles que discernir essa porta e penetrar por essa porta, vai viver o novo do Senhor. Mas todo novo começo também tem novos desafios. Fala comigo, novos começos. Tem novos desafios. Mas o povo de Deus é um povo que adora desafios. Oh, Rabachandarabacandarabacaya. Oh. Fala comigo, portas de oportunidade. Não, vem cá. Fala comigo, portas de oportunidades. Igreja, fala comigo, é tempo de oportunidades. No meio do fogo de Deus. No meio do fogo de Deus. Os escolhidos não serão consumidos pelo fogo. Porque fogo com fogo, fogo não pode consumir fogo. O fogo não pode consumir fogo. O fogo não pode consumir fogo. Enquanto você louvava, o Senhor me mostrava o teu coração. E o Senhor colocava no meu coração uma palavra para a tua vida. E creio que isso é para todo que te acompanha. Deus tem uma história contigo. Em uma caminhada muito longa. E se você entender o que Deus tem contigo, se você entender onde Deus quer te levar, o seu nome será conhecido. Pessoas se renderão aos pés do Senhor. Não por causa de você, mas por causa do depósito da glória dele. Haverá um momento em que vocês vão começar a adorar sem usar palavras, sem pregar. E por causa de serem tangedores como Davi, a glória vai abaixar. Mas também Deus colocou no meu coração para te dizer, para que você guarde o teu coração. Porque o inimigo buscou te sarandear a tua vida. O Senhor coloca no meu coração para te dizer, guarda-te das mulheres. Porque Deus tem algo contigo. Mas tenha cuidado com mulheres, para que você não seja roubado do teu propósito. E eu já quero
Eu quero aqui já lançar para vocês um convite. No dia 9 de setembro, para vocês estarem ministrando na nossa conferência. Amém? 9 de setembro, em Budas Artes, vocês vão estar ministrando na Conferência Internacional da Rara Global. Amém? Faça um propósito com Deus, de viver diante do Senhor. Tira tempo com Deus. Sabe, tempo de dízimo, dá o dízimo do dia ao Senhor. Sabe, o dia tem 24 horas, tira o dízimo disso, 2 horas e 40, diante do Senhor. Busca canções do coração do Pai. Busque canções, adoração do coração do Pai. Não seja apenas mais um cantor, seja adoradores. Deus vai fazer algo com vocês. Deus abençoe. Fala comigo, tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. Tem um louvor que diz assim: eu nasci para vencer. Conhece? Conhece, filho? Eu nasci para vencer. Conhece essa? Tem ali? Quantos nasceram para vencer aqui? Escute isso. A única coisa. Olhem para mim, igreja. Eu estou aqui com uma... Estou me segurando. Porque a única coisa que está entre você e o teu sucesso é você mesmo. Você me ouviu o que eu te falei? Eu vou te repetir. A única coisa que está entre você e o teu sucesso é você mesmo. Fala para a pessoa do teu lado. A única coisa que está entre você e o teu sucesso é você mesmo. Deus sempre tem uma porta de oportunidade. Deus sempre tem um bom samaritano. Deus sempre tem um mais. Deus conta com você para que você seja um portador da glória. O Senhor está nos chamando, igreja, para que nós nos movemos de glória em glória. Paulo fala que nós devemos nos mover de glória em glória. Fala comigo assim: eu nunca mais me moverei de culto em culto, mas eu vou me mover de glória em glória. E a partir disso, amados, cada culto vai ser uma glória diferente. Levante as suas mãos e comece a glorificar a Deus. Fala com o Espírito Santo que te ajude você a discernir as portas, a encontrar as oportunidades, a entender as estações. Adore, adore, feche os teus olhos e adore a Ele. Não, não, não deixa não. Viva os teus sonhos. Levante as suas mãos e adore o Rei. Toque na sua porta de oportunidade hoje. Passa a outro nível. Oh, querido, levante sua mão e adore a Ele. Adore, declare isso. Você nasceu vencedor. Pra vencer pela fé, conquistar. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Oh, nós somos vencedores. Não há uma outra estação. Ah, Senhor, eu creio. Não posso deixar. Sonhos ficam
Adore. Declare essa canção profética na tua vida. Faça disso uma profecia para você, querido. Vou acreditar, porque Deus tem o melhor pra mim. Creia, eu sei. Vou lutar pra vencer, não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou conquistar o impossível. Vou acreditar. Podem se apagar, me dá pra vencer pela fé, conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Nasci pra Toma posse da tua vitória. Não há um outro tempo, não há um outro momento. Chegou, é agora, é agora, é agora, é o hoje, é já, é já. Oh, rabacataraba chorobocô, oh, rabachorobocô, rabachorebecadarabarai, rabachou, rabacaia, concherebebebebebebe, rabachorebecaia, oh, rabachorobocô, oh. Vou acreditar que sonho jamais Te adoramos, Jesus, pela nossa vitória. nasci pra vencer. Glória a Deus! Aleluia! Você nasceu pra vencer, meu amado. Aleluia. Aleluia! Escute isso. Aonde está a geração de vencedores? Aonde estão os leões de Jeová? Então dá um brado de vitória! Glória a Deus! Não há um outro momento. Fala comigo, meu tempo é agora. Fala comigo, meu tempo é já. É hoje. Amados, obrigado por você me ouvir. Que esta palavra alcance o teu espírito. Que o teu espírito seja inseminado por essa semente do Senhor. E que você não fica mais olhando o ontem. Que as histórias de ontem, do seu ontem, sirvam de experiências. Para que você não pisa mais nos mesmos buracos. Mas que a cada dia você viva de vitória em vitória. Quantos estão entendendo? E este é o tempo de você passar a outro nível. Superar limites. Ultrapassar barreiras. Tocar o impossível. E viver o sobrenatural. Fala comigo, esta é a minha história. Não, fala comigo, esta é a minha história. Ó o leão rugindo lá, ó. Tem um livro meu aí chamado Voltando à Essência do Ministério. Se você quiser nos abençoar meu ministério, adquirir. Isso aqui é uma escola apostólica, vai te agregar muito. Depois você pode procurar a profeta, minha esposa, e adquirir com ela. Obrigado, amado. Obrigado, filho amado, querido. Bispa amada. Viu? Mas escute o que eu te falei. Deus tem algo contigo. Ruja como uma leoa. Ó, com o inimigo, não com a apóstolo, nem com a apóstolo, nem com a bela. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Pode se assentar. Você que está em casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que esta palavra profética alcance o teu coração e a tua família, e cremos com certeza, é o tempo de oportunidade para você, em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos
pela presença. Não vai embora, não vai embora. Nós temos aí um bolo, nós iremos cortar um bolo.